Próximo tema é os anglicanos. Vamos lá. Anglicanos consideram Oi, usar som. gênero neutro para se referir a Deus. Oi. Oi, som. Tá Eita. pegando. Pode descer um pouquinho. Vou fazer logo um prefácio aqui, um preâmbulo, né? Sabe? Disso. Isso é ridículo, né, cara? Enquanto ele vai baixando. Vamos lembrar, pessoal, que esse Deus aí que tá para os anglicanos é Deus com D minúsculo. É. A, Eu a sei- notícia botou assim, não sei nem porquê. Só existe um Deus verdadeiro. Esse Deus é católico. Só nós cremos no Deus verdadeiro. E os anglicanos, como eles não têm comunhão com o Romano Pontífice, eles creem no Deus falso. E como São Paulo exorta, todos os deuses falsos das falsas religiões são demônios. Então, sempre que você se referir a essas pessoas das falsas religiões, lembre-se disso. É importante sempre a gente sempre exaltar a nossa doutrina, como nosso Jesus Cristo fez, como ele até citou aqui, o amigo, no confronto com Satanás, numa das tentações que ele teve no deserto. Nosso Jesus Cristo nunca fala de Satanás em algum ponto de igualdade, assim, como se estivessem em igualdade. Sempre em superioridade. Então, nós católicos, nós temos que ter esse mesmo ponto. A gente nunca fala presumindo que aquela falsa doutrina possa estar certa. Não, ela está errada. Não está na igreja, está errada. E a gente sempre vai falar tentando converter. Nosso Senhor não tentou converter Satanás, obviamente que ele não pode. Mas é sempre da certeza, está falando sempre a verdade, se nós estamos sustentados na nossa sã doutrina. Então, é sempre bom fazer esse lembrete, tá? Então, vamos começar. Lembrando que a igreja anglicana, ela é cismática, né? Esse cisma ocorreu, só para um terro aqui, foi por causa do imperador inglês. E Século eu acho que foi. Que ele queria, os católicos da época, os padres, inclusive, foram santos. Eles não aceitaram novos casamentos dele. Inclusive, ele mandou matar os padres da época. E, se eu não estou enganado, São Fischer e São Thomas Moro, né? São os dois. Então, vamos lá. A Igreja da Inglaterra, também conhecida como Igreja Anglicana e separada da Igreja Católica desde o século XVI. Não, eles são protestantes, esses são os protestantes. É isso mesmo, século XVI. Vai considerar a possibilidade de usar uma linguagem de gênero neutro para se referir a Deus. Segundo o jornal britânico The Guardian, na segunda-feira, dia 6, a sacerdotisa Joanna Stobart perguntou ao Sínodo Geral, o órgão legislativo da Igreja Anglicana, sobre o andamento do desenvolvimento de um gênero neutro em suas atividades religiosas. Pronto, a gente vai fazer o primeiro comentário aqui para passar para os colegas. Primeiro que esse conceito de gênero nem existe, né? Vamos começar logo por aí. Você só presumir que existe a ideia. Só presumir a ideia de existir gênero, qualquer que seja o gênero, é uma ofensa à própria criação. Deus criou homem e mulher, sendo ordinariamente para que eles reproduzam entre si. O homem tome a mulher como sua esposa e tragam filhos para esse mundo. Excepcionalmente, alguns se tornam sacerdotes e não cumprem esse dever, cumprem outro, tá? Mas, independente, um padre não muda de gênero quando se torna padre, nem um religioso por causa disso. Então, o fato da situação canônica de uma pessoa ou uma opção que ela fez pela vida ser um celibatário não muda essa situação. O homem é homem, ele tem que ser viril, ele tem que ser masculino, a mulher tem que ser feminina e cada um tem correspondências próprias à sua natureza. Por isso é vontade de Deus. Bom? Então, qualquer pessoa que defende essa tese está tentando diretamente contra o primeiro mandamento. Como essa igreja é cismática e eles perdem a assistência perpétua do Espírito Santo na pessoa do Romano Pontífice, eles passam a criar novas doutrinas meio malucas, assim. Por mais que os ortodoxos se digam ortodoxos, eles não são tão ortodoxos assim. E é o pessoal mais do Oriente. Então, eles até podem ser mais parecidos com os católicos, mas o caminho dos ortodoxos é o mesmo dos anglicanos, tá? Vocês vão perceber aí que já tem bispas, não é isso? Sacerdotisas e bispas na igreja anglicana, se eu não estou enganado. Sacerdotisas, eu tenho certeza. Como foi citado aí. É um absurdo, vou fazer logo a primeira pontuação, é um absurdo ter mulher como sacerdote. Esse ano vai ser bem interessante para os católicos verem isso, por causa do sínodo da sinodalidade. Então é bom o pessoal ir se preparando para não se escandalizar muito facilmente, porque esse ano vai ser bem interessante. Mas, como o nosso Senhor Jesus Cristo falou, quando ele se referia a Maria Madalena, ela não tinha direito nenhum de tocar nosso Jesus Cristo quando ele vem em glória. Naqueles 40 dias que ele fica na terra, né? Jesus Cristo volta,
Depois de ter ido pro inferno, ele volta e fica 40 dias pra auxiliar os bispos da igreja, né? Uhum. E naquela hora que todos vão verificar que se ele tinha voltado mesmo, uma das pessoas que vai verificar é Maria Madalena. Ele disse que não é pra ela tocar ele, Que ele não tinha subido porque ainda. ela não é mulher. E ela não, obviamente ela não pode, porque os sacerdotes só podem ser homens. Porque eles são a imagem de Cristo. O sacerdote ele vai ser só homem, por regra. Existe aquela tolerância lá com os orientais. Mas ele vai ser, por regra, homem. E porque ele vai cumprir aquela função que Cristo veio pra terra fazer. Ou seja, o sacerdote, e isso é importante as pessoas saberem quando olham pro sacerdote, eles têm que ver Cristo nele. O sacerdote tem que ser um caminho de santificação. E nesse caso, vamos pular logo pra questão do neutro. A linguagem neutra ela abre espaço também para a ordenação de mulher. Exatamente. A linguagem neutra, ela abre espaço para ordenação de mulher e abre espaço para você relativizar até a própria natureza de Deus. Tá entendendo? Porque a gente sempre se refere a Deus como Pai. E quando você entende que Deus, ele tem uma sucessão e você tem Deus que gerou o Filho e o Espírito Santo. Obviamente isso aqui tem a união hipostática, não houve tempo que não existisse nenhum nem outro. Todos existiram ao mesmo tempo, né? Mas depois, E subsistem por si próprio. Deus cria o homem, a imagem masculina, não é uma expressão qualquer, não era um gênero neutro que foi criado e Deus depois botou um órgão sexual e mudou a biologia. Não, ele criou um homem. Do homem, ele cria a mulher para ser sua companheira, para que ele não fique sozinho e lhe auxilie. Está Tá certo? no Gênesis. Então, isso é muito importante para a gente saber que existe distinção e na natureza da criação é sempre Deus representado como homem. Ele é sempre pai. Ele nunca foi representado como mãe, como o pessoal da TL faz. Então, é importante a gente saber que essas pequenas brechas que criam sempre é para negar o dogma principal da fé católica. Qual é o dogma principal da fé católica? E a pessoa mais ignorante dos primeiros católicos sempre professava: Jesus Cristo é Deus. E verdadeiro homem. A pessoa nunca teve catequese nenhuma. Ele estava recebendo um milagre na frente dele e Cristo falava: tua fé te salvou. Cristo não estava falando: tua fé te salvou porque tu me acha bonito, não. É porque aquela pessoa tinha isso aqui, que era professar que Cristo é Deus. E foi uma coisa que ela professou. E ela não tinha como cometer heresia porque aquilo era tudo para ela. Então aquilo era tudo para ela e ela professou aquilo. E aquilo foi o que salvou ela. Vocês lembram, antes dos apóstolos, sabe quem foi que o primeiro confessou Jesus como Deus? Dos apóstolos? Sim. Satanás? Não. Foi quem? Isabel. Que Isabel honra vem à perfeito, minha é. casa receber a mãe do meu Uma das Senhor. passagens mais bonitas que existe na Bíblia. Você pega o protestante, sobre o protestante, e Senhor lá tá com S maiúsculo. Tá? É Não é Deus. qualquer Senhor, não. No ventre da Virgem Maria. Essa é uma das passagens mais bonitas. Né? É as pegadinhas bíblicas, né? É. Então pode passar agora pra comentar esse. Pode começar, Roberto. Você já tá Eu vejo o seguinte, sabe? Aquilo que nosso Senhor Jesus falou em Mateus, quando viria esses tempos, Mateus, e surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Iriam pregar no nome dele, para quê? Isso é bom Que demais. todos caiam cilada. Temos que sair é ato do falso profeta. Dentro dessa igreja falsa. Exatamente. Primeiro porque é falsa. Dada por um homem, não por Deus. E segundo, falso profeta. Que guia as ovelhas para cair na lábia deles. Infelizmente, muitos vão cair. São Paulo vai dizer nos Romanos, a carta aos Romanos, o quê? Falando. Capítulo 1, versículo 23. Mudaram a majestade de Deus incorruptível. Ou seja, Jesus Cristo é Deus com Pai, com Espírito Santo. Correto? Vamos lá. Aula de Eu teologia. sempre digo a um protestante, quando estou dialogando com ele, e digo o seguinte, como o irmão bem falou, com firmeza. Veja só, por que é que Jesus Cristo é considerado filho e Deus é considerado pai? É muito simples, porque tem uma mãe. Simples. O próprio Deus quis
Cristo Precisar. tivesse uma mãe. que Cristo tivesse uma mãe. Aí dizem, mas Não havia necessidade nenhuma. quer dizer que Deus tem mãe agora? Vamos Né? lá. Se ele é pai, a palavra pai vai dar o quê? Um gênero masculino, né? Uma identidade de um Verdade. pai De um homem. macho, homem. Não é à toa que esse pai, homem, que tem um filho e que é do sexo masculino, homem. Se você analisar direitinho essa cilada de Satanás pelos falsos profetas para destruir a imagem da igreja e da família, porque atinge, Atinge sim. porque a igreja ela é mãe e mestra. Exatamente. Sendo a igreja mãe e mestra, ela acolhe, mas não concorda com esse tipo de coisa. Por quê? Porque Maria, Nossa Senhora, ela é mãe da igreja. E nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, masculino, homem, macho, ele é Deus, filho dela. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Muito simples. A todos os irmãos católicos, e cuidado com essa cilada. Por quê? O sacerdote, aquele que nos leva a Cristo, na pessoa de Cristo, ele é homem, ele é macho. Melquisedeque vai dizer assim, e ele é sacerdote eterno. Eternamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno. Sumo sacerdote da terra O pontífice vai dizer no capítulo 5, no versículo 1 de Hebreus. Carta aos Hebreus, que ele é a ponte que vai nos levar A Deus. A Cristo. por meio de um sacrifício. E esse sacrifício, por meio desse sacerdote, homem, não mulher, homem, porque se todos observar direitinho, Nossa Senhora fez o papel dela, mas Nossa Senhora, mãe de um sacerdote eterno, ela não se envolveu quando se trata Das dores de da Cristo. questão sacrifício na cruz. Ela Ela entendia. sofre com ele, mas ela respeita ele como Deus, sendo mãe, sendo mulher. É. Não é verdade? Isso mesmo. Se eu mexo na ideologia de gênero, isso é uma cilada satânica. Por quê? Porque eu vou mexer no sacerdócio. Mexendo no sacerdócio, o homem, eu tiro persona Christi. Eu tiro a identidade dele. Porque isso é uma cilada para tirar a identidade do É sacerdócio. de Deus. Né? Você treina a identidade de Deus. Tirando a identidade dele, eu tiro a identidade do filho. Quem é o filho? Aqueles membros da igreja, filho do sacerdócio, da pessoa de Cristo, somos nós. Uma avalanche. Tirando a nossa identidade, tira também a identidade do pai de família, a identidade do filho, a identidade do sobrinho. Homem. As próprias responsabilidades de Estado são referentes ao sexo. O homem ele tem certa responsabilidade, ele vai ter que prover a família. Sim. A mulher vai ter outra responsabilidade dentro de casa. Ela vai ter outra É isso responsabilidade aí. dentro de casa. Então, tipo, se você abrir brecha para as pessoas ficarem definindo uma coisa ou outra, elas não vão começar a questionar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque nem é minha mulher que vai fazer no meu lugar. E eu inverto. Não, e um exemplo. Você vê, vamos analisar bem direitinho essa questão, né? Quando for hora de passar para a volta próxima pausa, você diga aí, viu? Pronto. Um exemplo. Você tira, né? Vamos supor, é o homem que está implantando o gênero neutro para Deus. É. O poder tá se invertendo, né? Aí você tira a característica de Deus, de pai, criador e regedor de tudo. É como o Roberto tá dizendo, vai mexer na família, vai mexer no sacerdote. Ah, não é só o padre. Porque uma irmã freira não pode celebrar uma missa. Exatamente. Já é uma mulher de Deus, né? Vai celebrar a missa como acontece na igreja anglicana. Você quebrou lá a identidade sacerdotal. Entendeu? Isso vai gerar consequências. Aí o pai de família que vê na pessoa de um padre um Cristo, pode ver agora um Cristo. Né? Não que nas mulheres não existe o Cristo, existe sim. Exatamente. Mas como sacerdote, aquela que pode oferecer imagem do sacerdote, sacrifício a imagem do Deus
pela expiação do povo. Não existe essa de mulher. Por exemplo, a mais prática e simples de entender isso é: quem morreu na cruz? Foi um homem ou foi uma mulher? Foi um homem. Nossa, enquanto a mulher ela serve também para sofrer as dores do marido, Ligado a ele. dos filhos. Veja bem, a mulher ela tem uma capacidade muito maior de suportar dores, não no sentido do parto, da criação do filho, mas de decepções amorosas, do que o homem. O homem é muito mais facilmente abalado do que a mulher. É porque Deus deu essa mansidão à mulher para suportar a dor de forma calma. A gente dá uma gripe e fica morrendo. Né? Tem que ser 3 médicos para atender o cara, porque o cara tá no desespero, porque tá com a gripe. Deu a chikungunya, pronto, cadeira de roda, porque não consigo mandar. Como assim, mole? Mas, quando o pai diz: ei, a casa. Opa, papai gritou. Né? Quando Deus diz: este é meu filho amado a quem eu me comprazo. Todos os olhos se voltam para Cristo, não é para uma mulher. E a mulher que Deus faz nós voltar os olhos é que mostra Cristo. Fazem tudo que ele vos disser. João 2, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Então, a mulher ela tem essa figura de ir, né, no sentido da igreja. Se você bota uma mulher como sacerdote, você quebra a identidade de Deus. Você destrói toda. Até a teologia. Acaba a teologia. Acaba a teologia. Não tem sacrifício. Né? Não tem sacrifício, não tem transubstanciação. Não tem. Ah, Roberto, você tá falando besteira. Eu provo. Não pode fazer uma transubstanciação Não pela mão da mulher. acontece. Não pode, a mulher não pode tocar. É porque assim, vamos lá. Qual é o problema que a gente tem hoje? Comunhão na mão é um problema grave. Gravíssimo. Vamos lá, comunhão na mão é sacrilégio. Pra o pessoal ficar logo entendendo, é sacrilégio. Não pode ter comunhão na mão de jeito nenhum. Se você vai na missa e você foi na missa e teve comunhão na mão, é sacrilégio. Você senta lá, faz ato de penitência, Pega no faz as dinheiro, orações. depois pega em Cristo. Você deu um jeito, mas se você foi na missa e teve comunhão na mão, é sacrilégio. Uma mulher não pode tocar de jeito nenhum na comunhão, tá? Na hóstia. Você na tá hóstia dizendo que a consagrada. ministra não pode. Não pode tocar de jeito nenhum. E os homens também que não são consagrados não podem. Por quê? Quando o ministro ele é ordenado, o sacerdote é ordenado, ele tem as mãos abençoadas. E ele só toca a hóstia com as mãos. Ele não toca com a cabeça, não toca com os pés, só toca com as Por mãos. isso o zelo das mãos pelas mãos do sacerdote. Só ele pode consagrar. E é por isso que a gente pede bênção a padre, beijando na mão e de joelho, fazendo genuflexão. E se Genuflexão. for ao bispo, mais ainda. Bispo é obrigatório. Vamos ensinar o pessoal como é que faz, né? Pra aprender penitência. É joelho esquerdo pra frente e joelho direito no chão. Pede a mão ao bispo e o sacerdote, por favor, aceite a bênção dos fiéis, pelo amor de Deus. E ao entrar na igreja, viu o Santíssimo, os 2 joelhos no chão. Exatamente. Caridade. Então, pessoal, é importante a gente entender isso. E eu vou fazer uma outra pontuação que ela vai incomodar mais o pessoal, mas ela é verdadeira. Não tem o menor sentido de moças como coroinhas. Não tem o menor sentido. Coroinha é preparação para o sacerdócio. Não é obrigatório. Você não é, porque você coroinha, você vai ser sacerdote. Mas é preparação. Qual o problema explícito, na verdade, de moças como coroinha? Elas vão representar para o rapaz, a criança lá, o menino, como um repelente para o ser coroinha. Porque quando ele vê a moça lá, ele vai entender Por que eu vou se ela já tá lá? que pra que eu vou fazer isso se ela já tá lá? Só que esse é um começo de um combate contra o sacerdócio. Pra você não ter mais vocações nenhuma. E já foi imposto isso. Já entra pra ensinar isso aqui, partir ó. dele. Exatamente. Aí tá você vendo? pega uma moça que vai todo dia, quase todo dia, né? Pra uma missa e serve como coroinha. Por que essa moça, quando crescer, não vai querer ser sacerdotisa? Essa expressão já não faz sentido, porque sacerdote é quem entrega, quem faz sacrifício, né? Era Porque assim no Antigo Testamento. sacerdotisa na Sagrada Escritura existe para os deuses. É. Né? Então, eu vou relembrar aqui, pessoal. Esse ano vai ter um sínodo. Vai ser muito grave o que vai acontecer na igreja. As pessoas têm que ter cuidado. Isso aqui não é alarmismo meu, tá? E é importante para que as pessoas não percam a fé delas no que vai acontecer. Vai ser muito tema grave que vai ser tratado. Vão ser 3 principais que vai ter esse ano. E a gente acabou de citar um deles. Sacerdócio feminino. Por mais absurdo que tenha, a cada 4 anos, algum bispo maluco do Vaticano Tipo entra os com esse tema. alemães, Nem são só os alemães, né? Pior que não é nem só eles. o americano também. Mas sempre são de influências liberais. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, é a sacramentação
da pederastia recorrente, desse pecado tão grave. Lembrando aqui que o pecado de pederastia ou de sodomia, né, que é os termos mais utilizados, eles são os pecados que bradam o céu por vingança. E qual é a explicação disso? Porque a pessoa ela pode ser a pessoa mais ignorante do mundo. E entra nesse tema aí, porque tá tratando de gênero. Gênero é só uma distorção maior dessa ideologia maluca de que homem pode fazer o que quiser, mulher pode fazer o que quiser. Por que é tão grave esse tipo de pecado? Só tem 4 tipos de pecados que bradam o céu por vingança. Esse é um deles porque ele é tão claro que ele é pecado e é de matéria grave, que até um ateu, um pagão, qualquer espécie de gente que foi gerado, ou seja, um ser humano e tem alma, ele reconhece que aquela é uma ação má. Então, por exemplo, você manter uma relação sexual com uma pessoa que não é sua esposa é ruim, mas você ainda pode dizer, não, isso aqui é uma relação natural, que o homem tem relação natural com a mulher. Mas a pederastia, que é o termo correto para o pecado que você tem com pessoas do mesmo sexo, que São Paulo até fala dele, ele é tão grave que até uma pessoa que não tem fé nenhuma, ela reconhece que tem uma coisa errada aquilo ali. Então, diferente de alguns padres que inclusive eu denunciei esses dias publicamente, que estavam amenizando o pecado da pederastia, né? Chamando de os gays vão pro céu. Qualquer pessoa que morrer em estado de pecado mortal vai pro inferno, não tem exceção, tá? Pra qualquer pessoa que entenda, se você tá hoje em estado de pecado mortal, se você morrer agora, você vai pro inferno. Acabou. Especialmente se você for católico. Então, o que esse padre falou tá errado, ele falou muita coisa errada, ele apoiou o divórcio de católicos. Isso é muito grave. Ele tem quase 6 milhões de seguidores. Tá. Quase 6 milhões de seguidores na oficial. LGBT, né? E eu vou fazer outra pontuação. O pecado de pederastia é um pecado grave, mas o pecado de homens afeminados ou mulheres masculinizadas é pecado grave também contra a castidade. Sim. São Paulo faz essa exortação apostólica e as pessoas ignoram. Se você comete o pecado de pederastia, você vai pro inferno. Mas se você não quer combater o pecado de ser afeminado ou ser masculinizado, no caso das mulheres, você vai pro inferno do mesmo jeito. Porque você tá indo contra a natureza que Deus criou pra você. Essa é a pontuação que eu queria.